paz, construtor de mapa. Você já se acostumou com esse nome, construtor de mapa? Esse é o nome que nós temos utilizado aqui no Ministramente, porque nós estamos construindo um ano excepcional, um ano maravilhoso. E, mais uma vez, nós temos enfatizado sobre o seu protagonismo, a sua ação, sabe, efetiva para isso acontecer. Nós não vamos esperar acontecer, nós vamos fazer acontecer. Legal isso? Bem, nós estamos na nossa terceira parte dentro, né, de um programa, né, de construção de um mapa, onde nós estamos utilizando como base aqui o planejamento estratégico de Neemias. E nós estamos fazendo essa adaptação pela psicoteologia, né, psicologia e teologia, para justamente ajudar você nisso, tá? Seja bem-vindo ao Ministramente. Sou o Denis Almeida, sou pastor, psicólogo, mestre em psicologia e entusiasta em ajudar pessoas, transformar vidas. E eu espero que a sua vida esteja sendo transformada neste momento e nos outros, né, materiais. Nós estamos dentro de uma série chamada Construindo o Seu Mapa para um Novo Ano. Se você ainda não baixou o seu e-book, me peça lá no Instagram, no direct, olha, eu assisti, né, o seu conteúdo lá no Ministramente e eu quero esse e-book. E aí vou estar, né, te enviando com o maior prazer. Tá bom? Então vamos, né, para o que interessa. Nós estamos, né, nesse objetivo aqui de fazer uma construção muito assertiva, utilizando psicologia e fé. E se você está sendo aí edificado, por favor, né, compartilhe com outras pessoas para ajudar. É algo que nós temos dito aqui sempre. Se não está te servindo hoje, pode te servir amanhã. Mas também se não está te servindo hoje, faz o seguinte, né, ajuda outras pessoas para que elas possam ser abençoadas. Ok? Então vamos lá? Muito bem, nós estamos, né, fazendo um resumão muito rápido aqui. Nos últimos 2 encontros nós falamos um pouco da história de Neemias e os seus enfrentamentos a respeito de uma conquista que ele precisava, né, realizar. E aí nós falamos sobre o planejamento, falamos sobre ousadia, falamos sobre, né, aquilo que você precisa ter, que é um posicionamento, um planejamento, uma ousadia, uma atitude e, de fato, tudo isso, que até finalizei dizendo que o grande segredo, se a gente pode dizer, né, a respeito, né, de Neemias é a obediência, é o temor ao Senhor, lógico, está relacionada também a confiar nele, tá? Acabando a tinta do lápis, é? A confiar nele, tá? E a pergunta que não quer calar é o quanto você está dedicado, né, tem confiado nele, quanto você está disposta a confiar nele, confiar nela. Nela, no caso, não existe, né? É nele mesmo. Muito bem, eu quero fazer que nem outro, é um fails, né? Aqui é um fails. Então, nós precisamos confiar nele. Aí, vamos agora, hoje, em específico, eu quero tratar sobre a questão prática a respeito dos pontos que nós tratamos nos encontros anteriores do Ministramente. Nós falamos sobre essa conscientização, né, e a sensibilidade do Neemias a respeito do fato. Nós falamos a respeito desse movimento de intercessão e oração dele. Nós falamos sobre esse aproveitamento de oportunidades quando ele solicita o apoio ao rei. Nós falamos sobre esse tempo de estratégia, até usei o exemplo, né, ele teve muitas ações estratégicas, mas entre elas ele chega no lugar dos escombros, né, e ele faz uma avaliação a respeito, e ele começa justamente a ter as ideias estratégicas de como poderia reconstruir ali o templo. Nós falamos a respeito daquele momento de motivação, de encorajamento daquelas pessoas, mesmo correndo risco de vida, elas se mobilizaram para poder reconstruir o templo, ou reconstruir os muros, né? O templo é Esdras. E nós falamos também a respeito de organização, distribuição de tarefas, quem poderia apoiar, né? Ou seja, da forma correta. E aí, lógico, falamos também sobre a gestão de conflitos, quando, né, Gesem, Tobias, Sanbalat, eles se organizam para poder, se colocam como adversários, né, contumaz de Neemias, e aí eles, né, deram com burros na água, como diz, né, o ditado, né, não prosperaram por causa justamente dessa atitude de Neemias. Falamos a respeito também dessa adaptação, adaptabilidade, né, de Neemias, quando ele vê situações e ele consegue se adaptar. E, lógico, a celebração dos muros reconstruídos em 52 dias. Bem, como é que nós vamos, então, fazer isso de forma, né, aplicável para o nosso ano, o nosso novo ano? Aquilo que eu tenho dito, você pode aplicar isso, tá, das diversas formas,
no seu dia, na sua semana, no seu mês, num novo ciclo que você está, né, vivenciando. Às vezes é um casamento, às vezes passou num concurso, às vezes está iniciando um novo negócio. Então tudo isso são novos. Então como é que eu quero viver esse novo? Então esses encontros é para justamente fortalecer, né, cada vez mais esse tempo, né, que você tem aí para dedicar a um novo tempo, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer a transição. Isso. Então, o primeiro ponto aqui que eu acho que é interessante pensar é a respeito daquilo que você já pensa sobre 2024, né? O que você pensa? O que você tem pensado? Eu penso assim, quando eu falo assim, o que você tem pensado, quando eu coloco isso aqui, é porque alguma coisa nós vamos à frente. Eu tenho alguns pensamentos. Os meus pensamentos, eles se referem às empresas, ela se refere à minha igreja, né, o meu ministério, ele se refere à minha família. Lógico que não nessa ordem exatamente, né? Refere-se ao meu relacionamento com Deus, né? Então tudo isso, e tem mais, tudo isso, quando eu faço essa discriminação de alguns pontos altos aqui, eu tenho uma ideia do que eu quero, né? Inicialmente eu tenho uma ideia do que eu quero para minha empresa, o que eu quero para minha igreja, o que eu quero para minha família, o que eu quero no relacionamento com Deus, né? São os pontos altos aqui. Aí eu posso colocar a questão de saúde, né, pessoal e assim por diante. Mas é importante nessa fase, e aí você pega aí de forma, anota, é importante nessa fase você coletar o máximo de informações. Tá? Quando eu falo assim, coletar o máximo de informações, é aquilo que você tem definido aí, mais ou menos, ou pelo menos o que você está pensando para uma nova fase, então coletar o máximo. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com 2 empresas, né? Então eu preciso coletar aqui o máximo de informações dela para poder, né, de fato, saber aonde, né, eu posso sonhar mais, onde eu posso pensar mais, o que eu posso estrategiar mais. Assim como, no caso, nós temos a igreja, né? Igreja no reino, né, a simplificação dela. Então eu tenho, lógico, um ideal, né, do que eu quero para a igreja, e agora eu preciso coletar mais informações. Então, quais estratégias de evangelismo, né, como vai ser as consagrações, como que vai ser a questão do templo, como vai ser a questão do discipulado, como vai ser a questão dos desafios, né, financeiros, tudo isso coletar essas informações. Assim como a família, assim como o relacionamento com Deus, eu preciso pensar, né? E aí nós vamos falar daqui a pouco, né? Mais uma vez eu quero já quebrar com uma objeção aqui, porque é muito comum nesse momento de planejamento pensar o seguinte: mas e se isso não acontecer? Para com isso, tá? A gente já falou em outros momentos aqui, para de ficar aí, né, trazendo as objeções. Nós já falamos aqui sobre a adaptabilidade, né? Nós falamos sobre Neemias se adaptar a um momento. Lembra disso? Quando ele está lá trabalhando, né, motivando os trabalhadores, né, também, junto com ele, com um instrumento de trabalho na mão e uma arma no outro, isso é o quê? É se adaptar. A questão é que a gente não pode parar nessas questões. A gente nem começou, já começa a ficar pensando a respeito do que não vai dar certo. Olha, não é assim que funciona, tá? Então, se de fato assim, você tem dificuldade nisso, ou você pede ajuda, né, para poder vencer isso, porque você não vai conquistar nada se você tiver esse tipo de mentalidade. Por isso que eu estou, né, ministrando a sua mente, né? Por isso o nome desses encontros é chamado Ministramente, para justamente te ajudar nessa questão, tá bom? Então, para com isso, tá? Então, a ideia é que você possa coletar o máximo de informações, tá? Daquilo que você tem planejado, sonhado, pensado a respeito do ano de 2024, do novo ano. Pode ser que você esteja assistindo aqui, né, já querendo aplicar em 2030. Não tem problema. Como eu disse, os princípios são os mesmos. Só que aí nós temos um outro ponto que Neemias nos ensina. Então, uma foi a questão de coletar as informações, ele foi lá, perguntou a Hanani sobre o que estava acontecendo, mas observe que ele não abriu mão de interceder e orar, tá? Nem sempre é a mesma coisa, tá? Orar, interceder, né? A intercessão é direcionada a um motivo, orar tem muito a ver com a questão do diálogo com Deus, né? Algumas pessoas falam que orar é falar com Deus, não concordo. Orar é dialogar, ou seja, você também escuta, né? Então, isso aqui, gente, não adianta você pensar 2024, 2025, se você não entrar no planejamento do relacionamento com Deus. Desculpa aí, né? Eu não sei como foi, né? Como que você faz a avaliação,
né, do ano anterior, 2023, né, no nosso caso aqui. Mas será que pode melhorar? Né? Será que, né, é possível ampliar, aumentar o relacionamento com Deus? E eu falo relacionamento das diversas formas. Relacionamento através das escrituras, relacionamento através, né, da fé, um relacionamento se envolvendo com as atividades e obras do reino. Como é que você, né, pensa aí que você pode ampliar isso? Eu quero dizer que, eu sempre digo assim, 2023 foi o melhor ano da minha vida. Foi o melhor ano da minha vida. Mas eu sei que 2024 vai ser melhor ainda. Por quê? Porque eu sei que tem muito mais, né, de Deus em 2024. Né? Então, eu sei disso. Então, se eu sei que Deus não finalizou o teto, ou seja, não cheguei no teto, né? Quando eu falo teto no sentido de, será que acabou? Né? Que Deus encerrou? Não, tem muita coisa ainda para vivenciar, experimentar da parte de Deus. Tá bom? Então, uma das coisas que nós precisamos, tá, entender, mais uma vez, é a respeito do ano de 2024, né? Colocando, adicionando esse tempo, tá, de relacionamento com Ele. Você precisa viver um tempo de relacionamento, você precisa definir isso. Eu vou viver um ano melhor na minha vida em 2024, na relacionamento com Ele. E aí, seguindo essa linha de pensamento, né, que nós estamos utilizando aqui para falar a respeito do nosso amigo Neemias aqui, observe que ele aproveitou oportunidades. Aproveite oportunidades. No caso dele, em específico, ele conseguiu apoio do rei. Mas você pode encontrar oportunidades de negócio, você pode encontrar oportunidades de sócio, você pode encontrar oportunidades de estudo, você pode encontrar oportunidades das diversas formas. A questão é que você precisa encontrar estas oportunidades e se dedicar, né, e ficar, né, ligados a ela. Uma coisa que uma vez eu ouvi, eu achei interessante, que muitas vezes nós queremos muito, né, muito que haja uma transformação, uma virada, né, na nossa vida, só que nós nem nós mesmos sabemos o que é que nós queremos. Então, se você não definir isso, a oportunidade vai passar. Quer ver uma coisa que eu acho interessante? Às vezes, algumas pessoas, né, a gente vai aconselhar ou, no caso, ajudar na questão psicoterápica, e uma das coisas que acontece é que a pessoa que está procurando uma pessoa para se relacionar, né, um namorado, né, tudo começa no namorado e quiçá, né, um esposo e esposa. E uma das coisas que nós falamos é assim, mas você sabe quem seria essa pessoa? Você consegue definir ela? Então você precisa definir isso, né? Às vezes é uma compra de um carro, né? Se você define o carro, acredite, você vê esse carro em todo lugar. E no dia que vier, né, uma oportunidade, você vai abraçar. Porque você já sabe o valor do carro, você sabe quais são os benefícios do carro, assim como se fosse um cônjuge, assim como se fosse um negócio, assim como se fosse uma oportunidade. Então defina essas questões. Eu espero que eu esteja, né, me fazendo compreender. Então, quando o rei pergunta o que você quer, juntou, já viu aquele ditado? De vez em quando eu trago uns ditados aqui, né? Juntou a vontade de comer com a fome. Então, ele fala, o que é que você quer? Opa, tá na ponta da língua. E ele fala, olha, eu preciso de recursos, eu preciso de carta, eu preciso, né, de insumos, eu preciso de oportunidades, né, que só o Senhor pode me dar. Então, essas aqui. Então, ele já definiu. A pergunta é, se eu chegasse para você agora, na sua casa, e falasse, olha, o que você quer? Você sabe definir exatamente de forma objetiva o que você quer? Então, vamos aproveitar as oportunidades. Um ponto também que nós aprendemos aqui dentro da história de Neemias é a respeito, né? Esse é o nosso quarto ponto aqui. Espero que você esteja anotando aí, né? Acho que vale a pena fazer essas anotações, tá? Então, um quarto ponto aqui que eu acho que é importante é que você precisa ser estratégico. Nós precisamos ser estratégicos, ok? Quando eu falo ser estratégicos, é que você possa avaliar situações, você possa, né, compreender qual a melhor forma. Gente, às vezes, como eu disse, não adianta só oportunidade, né, como nós acabamos de falar no ponto 3 aqui, né, não adianta só falar sobre vamos aproveitar a oportunidade se você não tem estratégia. Observe que quando foi dados os recursos para Neemias, ele soube utilizar. Então você precisa ser estratégico, avaliar, né, como você vai empregar isso. Como é que você vai colocar isso? Existem muitas ferramentas, né, que você pode se aproveitar dela. Ah, mas essas ferramentas eu não sei usar, elas são para pessoas, né, que são, né, muito... Deixa eu colocar aqui.
Essas ferramentas são para pessoas muito envolvidas com o meio do negócio. Não, mas existem ferramentas que são aplicadas. Ah, eu sou uma dona de casa, eu preciso disso. Precisa sim, né? Eu sou uma pessoa que está muito envolvida no ministério, eu acho que não preciso disso. Precisa, acredite. Essas ferramentas, elas são úteis, né? E pesquise depois sobre uma ferramenta chamada SWOT, tá? Onde você vai aprender, por exemplo, a identificar as forças daquilo que você, né, está precisando, as fraquezas, no caso, as oportunidades, vai relevando essa escrita aí que eu estou escrevendo rápido, e as ameaças. Tá? Então, vale a pena você estudar sobre isso. Eu já apliquei muito, inclusive, no ministério. Acredite, já fiz uma sondagem de bairro, por exemplo, para saber qual era a melhor forma, qual seria o melhor, né, modo para poder abençoar aquele bairro. Então, ele dá trabalho um pouquinho? Dá, cansa, você tem que, né, fazer aí, né, um trabalho cognitivo grande, mas vale a pena. Mas, por exemplo, eu estou incentivando você ao SWOT, mas você pode usar outro, você pode usar o SMART, você pode usar, né, o Pomodoro, você, enfim, use o que você achar que aplica. No entanto, se aproveite deles, porque acredite, às vezes nós perdemos algumas, né, oportunidades porque nós não sabemos utilizar algumas ferramentas que vão nos ajudar. E às vezes a gente vai perceber que nem valia a pena tanto aquilo que nós estávamos pensando que poderia nos ajudar. Foi claro aqui? Tá? Então veja essas possibilidades e vamos aqui para um outro ponto aqui. Nós temos ainda alguns outros pontos para que, de fato, a gente não fique aqui muito tempo. Tá? Eu vou dividir, né? Eu até falei para você que nós iríamos tentar ao máximo fechar nessa parte 3, mas pelo que eu percebi a gente não vai conseguir. Para que não fique, né, algo tão denso, né, eu vou, né, partir esse ministramente aqui, né, e nós vamos para uma quarta parte, que eu acredito que vai ser muito melhor no sentido de reter esta informação. Então, por isso, mais uma vez, se você em algum momento aqui não compreendeu alguma das falas, você tem várias formas de você aprender mais sobre esse conteúdo. Uma delas é você voltar o vídeo e assistir novamente. Segundo, é você pegar e comentar aqui embaixo, falar assim, olha, não entendi, olha, eu acho que poderia ser aplicado isso, eu acho que você pode somar, olha, a ferramenta SWOT para mim não funcionou, mas teve uma ferramenta aqui que foi muito legal, né? Eu entendi sobre a questão da oportunidade, mas como eu posso perceber as oportunidades? Comece a tirar dúvida, né, a respeito disso. Além disso, você pode participar do nosso grupo, tá bom? Tem um link aqui embaixo, você, né, entra lá e vai estar sempre recebendo novas, né, informações a respeito. Além disso também, você pode, né, solicitar o resumo dessa aula, no caso desse encontro, também o mapa mental que nós utilizamos, para o seu próprio benefício lá no nosso Instagram, Denis Almeida PR, e aí você me chama lá no direct e vai ser um prazer, né, mandar para você esse conteúdo para você usar da melhor forma possível. Tá bom? Construtor, fica na paz.